Aqui está para mim, está ao vivo. É Alexandra Lacerda ou Alexandra Advogada? Alexandra Lacerda, advogada. Já apareceu aqui. Está para mim, está ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. É Alexandra Lacerda ou Alexandra Advogada? Alexandra Lacerda, advogada. Alexandra Lacerda, advogada. Podemos começar? Espera mais um pouco. Podemos começar? Podemos começar? Ou espera mais um pouquinho? Podemos começar? Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidas para bater um papo reto. Doutora Alexandra Lacerda, doutora Cláudia Lagos e eu, Josânia Cunha, bateremos um papo sobre MEI. E por que decidimos conversar sobre o MEI? Nós decidimos conversar sobre o MEI porque está havendo uma grande formalização da pessoa jurídica na figura do MEI. E como já diz o princípio que rege o Homem-Aranha, grandes poderes geram grandes responsabilidades. Então, vamos analisar que responsabilidades são essas que quem se decide se formalizar tem que observar. Bom, a nossa sistemática é de entrevista, porque a gente acha que a informação vai chegar de forma mais clara até vocês. Então, eu vou começar com a primeira perguntinha. Cláudia, toda pessoa pode ser MEI? Como que a pessoa sabe que a atividade que ela desenvolve pode ser enquadrada como MEI? Quais os requisitos ela deve observar para não incorrer em uma irregularidade na constituição da formalização? Você pode dar esses esclarecimentos? Olá, primeiro, boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a gente, né? A gente vai dar uma explanaçãozinha sobre o MEI, como a doutora Josana já passou para a gente. Então, vamos lá e tentar esclarecer algumas coisas. A pessoa que exerce uma atividade de serviço ou de venda, faz aquele bolinho caseiro, né? Faz bem de uma lingerie. Então, ela pode se enquadrar no MEI. Não são todas as atividades que ela pode enquadrar no MEI. É preciso ela entrar no portal do empreendedor e ver se aquela atividade que ela está exercendo, ela pode, né, fazer essa opção pelo MEI. E é bom observar que existem muitos sites falsos, né? Então, verificar se está entrando no site correto, que é o portal do empreendedor.gov. A maneira de você se legalizar como micro é uma forma simples, tá? Não tem nenhuma dificuldade. A pessoa entrando no portal, ela vai fazer essa legalização. Só tomar cuidado, né? Que o MEI tem algumas responsabilidades. É isso que a gente vai continuar explanando aqui para vocês. Josânia, seu microfone está desativado. Esqueci. É porque tá dando um eco para mim, aí eu fui e coloquei no mudo. Mas tem algum requisito além que a pessoa necessita observar? Tipo, eu sou servidor público, eu vou poder ser MEI? Eu tenho um outro CNPJ, eu poderei ser MEI? Pois
Não, não pode. Tem esses requisitos que a pessoa deve observar. Não pode ser servidor público federal. Estadual ou municipal tem que olhar a legislação do servidor, mas normalmente o Estado e o município acompanham a legislação federal. Não pode ter outro CNPJ, né? Ter um nome em outro CNPJ. Não pode ser aposentado por invalidez, que vai perder a aposentadoria por invalidez. E também não pode ser beneficiário do LOAS, que também vai acarretar futuramente a perda do LOAS no ano seguinte dessa abertura desse MEI. Então, tem que observar esses quesitos, sim. Então, a pessoa quer saber, eu sou um animador de festa. Eu vou lá no Google, digito Portal do Empreendedor. O site do Portal do Empreendedor não cobra qualquer taxa para o cadastro, né? O site lá é bem regularizadinho. Vai ter uma listinha lá das atividades, né, que podem ser desenvolvidas. A pessoa vai lá, cadastra e faz a sua formalização, né? Isso, exatamente. Observando que ao final de fazer esse cadastro lá no MEI, vai ter umas declarações que você vai ter que grifar, que são exatamente essas que a gente acabou de falar, né? De não ser servidor, não ser aposentado por invalidez, não ter o seu nome em outro CNPJ, seguir a regra da renda anual de R$81 mil, né? Lá tudo aqueles quadradinhos que todo mundo passa assim rápido, só clica. Exatamente isso que você está falando lá, que você está concordando que você não está se enquadrando em nenhum impedimento. Você está declarando ali que você não está impedido. Vou passar a bola para a doutora Alexandra. Pois é, Cláudia, diante disso tudo que você falou, né? Fica aquela dúvida, né? Para ser MEI, então não há burocracia, a pessoa consegue seu CNPJ, fazendo um cadastro pela internet, ou seja, o próprio interessado ele pode ir lá fazer o seu cadastro. Mas aí há algum problema quanto a essa formalização desburocratizada? Vem acarretando alguma coisa no dia a dia daquele que está desenvolvendo seu serviço com o MEI? E aqui em Juiz de Fora? Existem muitos MEIs cadastrados, existem muitos MEIs irregulares, para a gente ter uma ideia da sua adesão e das consequências. O tal alvará de localização, na verdade, ele está dispensado ou não? E aí, são várias perguntas, mas tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Com certeza, doutora Alexandra. Sim, é fácil fazer a legalização, né? Você se tornar um MEI. Só que você tem que observar todas essas questões aí. Em relação ao alvará, né? Agora, a partir do 1º de setembro, né, surgiu uma nova legislação dispensando o MEI de ter o alvará para abrir as portas. Aquele MEI que é um lojista pequeno, às vezes uma copiadora pequena, né? Ele quer abrir como MEI para começar a sua atividade ali pagando menos impostos e tudo mais, ele vai e abre o MEI. Aí, com essa nova legislação, não precisa ter o alvará para abrir as portas, mas isso não está dispensando o MEI de futura fiscalização e o fiscal bater lá e dizer que aquela atividade não pode funcionar naquele local. Mas, gente, e aí? Como é que eu faço? A legislação me deu a possibilidade de abrir sem o alvará. Mas aí, se for lá legalizar, como é que eu vou saber isso? Então, o que eu tenho orientado as pessoas fazerem? Fazer a busca prévia de local. Essa busca prévia pode ser feita no site da Juseng. Você entra lá e faz a busca prévia do local. Dando ok essa busca prévia, você fica tranquilo, porque ali vai estar dizendo que aquela atividade pode funcionar ali. Então, só para entender, a busca prévia de local é só para ele saber se a localização que ele decidiu colocar o seu empreendimento, né, o seu comércio, vamos assim dizer, está desimpedido perante a prefeitura, correto? Isso, exatamente. Aí, se a pessoa precisar, se for uma atividade que ela precisa emitir nota fiscal, o município de Juiz de Fora autoriza o MEI a emitir nota fiscal em papel. Então, ele precisa de um número de cadastro. Como é que ele vai conseguir esse número de cadastro? Tendo essa busca prévia em mãos
ele pode pedir à prefeitura o número desse cadastro para ele poder ter acesso à autorização de emissão de notas fiscais. E uma outra pergunta que a Alexandra questionou foi em relação ao número de mês, né? Isso. Isso. Então, em Minas Gerais, em Juiz de Fora, nós temos mais de 6.000 MEIs cadastrados. Isso são dados de 2019. E no ano de 2020, nós temos mais de 9 milhões de MEIs já cadastrados pelos dados lá do SEBRAE. Então, você vê que o Juiz de Fora ela está em 4º lugar dentro de Minas Gerais, em números de MEIs. Em Minas Gerais, são 180.000 MEIs já cadastrados. É muita gente, né, Cláudia? Desse pessoal, você acha que todo mundo consegue ficar regularizado? Ou você acha que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade para manter a sua formalidade em dia? Então, devido a vários detalhes, né, que a pessoa acha que o MEI é uma coisa simples, vai lá, abrir, eu tenho o CNPJ e pronto. Não é. A necessidade de buscar por um profissional da contabilidade está cada vez mais sendo necessária. A gente acompanha no dia a dia o quê? Os MEIs abrindo de qualquer forma, não sabe das obrigações que ele tem que cumprir, e quando vai ver, já está todo enrolado, aí perde a inscrição do MEI. Às vezes é uma pessoa que precisa daquela inscrição para fechar algum trabalho. Aí, olha só, a pessoa que perde o MEI, né, o microempreendedor que venha perder o seu MEI, ele está sujeito a ficar até 3 anos sem poder abrir o MEI novamente ou qualquer outra empresa enquadrada no Simples Nacional. Apesar. Tudo bem, Jô. Pode falar. Apesar da desburocratização, às vezes as pessoas se sentem assim: como é uma coisa mais simples, eu não preciso me preocupar muito, mas tem toda a implicação de ter que estar em dia com o fisco, de ter que estar com a sua documentação em dia, porque depois a consequência ela Mês vem, é morte. ela é grave. Bom, o que a pessoa precisa entender é que ela passa a se tornar uma pessoa jurídica porque ela adquire o seu CNPJ quando ela se formaliza. E assim, Cláudia, como que um MEI pode se tornar irregular? O que ele vai fazer durante o seu gerenciamento como MEI que vai fazer ele se tornar irregular e quais essas implicações nessa irregularidade? Porque há mais de uma forma de se tornar irregular no MEI, né? Sim, Josana, existe sim. São 3 formas que ele vai se tornar irregular se ele não cumprir. A primeira, pagar as guias que vencem todo mês no dia 20. Muitos MEIs aí não estão cumprindo essa obrigação. Existe uma declaração anual que o MEI tem que fazer todo ano no mês de maio e acompanhar essa receita anual dele, tá? Que tem que ser até R$81 mil anual. Se ele abriu durante o ano, vamos supor que ele abriu em março, né, desse ano 2020, aí já não vai ser 81 mil, vai ter que pegar 81 mil, dividir por 12 para ver a proporcionalidade. Então, é proporcional, é 81 mil dentro de 12 meses naquele ano, tá? Isso é importante, tem muita gente confundindo isso aí também. Entendi. Pode perguntar, doutor. Então, né? Cláudia, quando a gente ouve falar tudo isso, né, a gente fica pensando assim: será que é necessário dar baixa no MEI quando se decide voltar à informalidade? Né? A partir de quantos anos essa baixa é automática? Porque é muito comum, né, o brasileiro achar assim: eu paralisei a minha atividade e vou largar para lá. As pessoas têm mania de largar para lá. Fala assim, gente, é uma coisa formal. Eu posso simplesmente deixar para lá ou eu tenho que procurar os órgãos, dar baixa, tudo direitinho?
Alexandra, tem que dar baixa tudo direitinho. O que acontece? Às vezes a pessoa abre o MEI, deixa para lá, não cumpre as obrigações que ela tem que fazer, que é o pagamento da guia, as declarações, né? Aí depois não precisa mais daquilo, vamos dar baixa nisso. É preciso dar baixa para quê? Que a gente precisa dar baixa? Para as guias não continuarem vencendo e as declarações anuais não ficarem devendo essa declaração para a Receita Federal todo ano. Aí você talvez vai ficar assim, mas aí eu dou baixa e pronto. O que acontece? Esses valores que foram deixados de pagar com um MEI, essas guias que ficaram sem pagar, esse valor ele não some. Ele vai ficar no CPF da pessoa, do microempreendedor que abriu aquele CNPJ. E o que vai acontecer? A Receita Federal vai cobrar, isso vai para a dívida ativa, ou seja, o CPF da pessoa vai se tornar irregular. Aí, quando ela precisar de um financiamento para uma casa, quando ela precisar de um financiamento para qualquer tipo de coisa, que ela precisar de usar o CPF dela, precisar do CPF regular, exemplo prático de agora, porque muita gente com CPF irregular não conseguiu o auxílio emergencial. Ai, Muitas pessoas dessas eram MEI que abriu e deixaram para lá. Aí o que acontece? O CPF da pessoa ficou irregular. Então, até na hora de você pedir um benefício, o seu CPF tem que estar certinho, né, com nenhuma pendência, né? Então, assim, o MEI é muito sério. Então, cada vez mais, a busca profissional da área está sendo necessária. Tipo, a pessoa... é necessário ter a consciência, né, que o MEI não é só um substitutivo de contribuição previdenciária, uma forma de pagar uma contribuição previdenciária mais baixa, porque além da contribuição previdenciária, ele também tem outros impostos ali embutidos. Sim. Com certeza. E a inadimplência gera dívida fiscal, né? Exatamente. E essa inadimplência vai acarretar problemas da pessoa no seu cotidiano, na sua vida cotidiana, seja para abrir uma conta num banco, seja para, como você falou, para comprar uma casa, né? Uhum. O que você paga no Simples, né? Você paga o INSS, que é 5% sobre o salário mínimo, paga R$ 5 de ISS, se for um prestador de serviço, e paga R$ 1 de ICMS se for uma atividade de venda, né? E acontece um dado interessante, que o Estado ele está cruzando dados e verificando que muitos MEIs estão faturando acima de R$ 81 mil, ou seja, esse R$ 1 de ICMS está sendo nada, ele está faturando muito mais. Como que o Estado está cruzando esses dados? Através do cartão de crédito. Aquele cartãozinho de crédito que o MEI faz para poder agilizar suas vendas. Aí vai passando, não faz controle, passa do estipulado, né, que é 81 mil anuais, e o Estado está correndo atrás disso. Aí o que acontece? Perde o MEI, fica sem poder abrir o MEI durante alguns anos, além do que essa dívida não morre, porque o Estado vai querer cobrar. São várias implicações, né? Várias implicações aí. Ô, Cláudia, das minhas experiências, porque eu conheço muitas pessoas que se formalizaram, mas a cada 10 pessoas que eu conheço, 9 esquecem de pagar a guia no dia. E além de esquecer de pagar a guia no dia, elas também não fazem a declaração anual, esquecem. E, assim, algumas implicações. Ou elas fazem posterior ao prazo e pagam a multa, mas esquecem de pagar a multa também. Não paga a multa na data do seu vencimento. E as prestações, elas esquecem. Aquelas guias que elas deixaram de pagar, elas esquecem. Bom, a pessoa esqueceu de pagar a guia, ela está isenta de pagar aquele mês? Se ela não está isenta, ela pode pagar aquela guia? Como que ela faz para pagar essa guia? Ela não está isenta. A guia vence todo mês, que ela tem que pagar todo mês aquela guia. Se ela esquecer uma para trás, ela tem que pagar com os acréscimos. Como fazer pagar?
essa guia que, por acaso, esqueceu de fazer o pagamento. Tem que ser dentro do portal do empreendedor, porque lá você vai marcar qual a que está em aberta e o próprio sistema vai reformular essa guia para você. Não precisa ir em lugar nenhum, porque às vezes também você pode ser enganado, não está sendo feito certo. Tem que ir no portal do empreendedor para calcular essa guia e fazer o recolhimento correto, tá? Assim como as declarações anuais. Porque o que gera você não fazer as declarações anuais? Gera multa por atraso. Cada ano sem fazer são R$50. Se você pagar no prazo que vem estipulado lá com desconto 50%, você ainda paga 25%. Aí você vai deixando acumular, e você vê, você está devendo aí R$200, R$300 só por causa disso, por causa de uma besteira. É até mesmo porque, assim, é 1 ano o prazo que pode ser cancelado, mas não quer dizer que vai ser cancelado, né? A Receita Federal fala que a partir da 13ª guia sem pagar, o MEI pode perder a sua inscrição. Não significa que vai acontecer nesse 1 ano, mas está lá, pode já perder o CNPJ. Tem um dado de 2017 que foram excluídos do Simples Nacional mais de 1.300.000 MEIs. Tudo por irregularidade, DAS sem pagar, declarações anuais sem fazer, ou faturamento acima do permitido. É muita gente sendo excluída, muita gente. Tem que ter atenção, né? Porque é igual eu falo, né? Porque você é MEI, que você está num plano simplificado, que você deixa de ter compromissos, né, a cumprir. E quando você fala, principalmente nas declarações anuais, além da declaração de MEI, né, fica aquela dúvida, todo MEI fica pensando, e aí, eu estou ou não dispensar de declarar meu imposto de renda? Porque a pessoa fica naquela dúvida, eu fiz a declaração e eu não faço declaração, como é que eu tenho que agir nesse caso, Cláudia? Alexandra, o MEI, não é todo MEI que está dispensado de fazer declaração de imposto de pessoa física, não. Tem gente aí assistindo que vai cair da cadeira. Né? Não cai, não, procura saber primeiro. O negócio é sério, o pessoal está levando a brincadeira. Dependendo da receita anual do MEI, você tira lá as despesas, né, obrigatórias que ele tem, você vai chegar a uma receita líquida, você tira também um valor, um percentual de isenção, aí no resultado, se esse valor for maior que 28.559, que foi o limite de você ser isento de fazer declaração de imposto de renda referente ao ano de 2019, que foi entregue em 2020, você tem que fazer. Vamos supor que essa continha aí deu 31 mil, acima de 28.559. Então, você já é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. O negócio não é brincadeira, não, ter atenção, porque muita gente com certeza acha que está dispensado, né? Por isso que é sempre bom, né, Cláudia? Apesar do MEI falar que diz que não há necessidade de ter um profissional para acompanhar, é sempre bom procurar um profissional, uma pessoa especializada para estar acompanhando, verificando a sua situação fiscal, se precisa fazer a declaração, como é que estão os seus tributos, se está tudo certinho, porque quando você deixa de pagar, a coisa complica lá na frente. É bom haver uma valorização, profissional, por quê? Infelizmente, algumas pessoas são natas na gestão financeira, mas algumas pessoas não têm essa habilidade de organizar documentação, porque o MEI, ele teria que fazer, mesmo ele pessoa jurídica, ele que constituiu, ele teria que fazer mês a mês um controle financeiro do que entra e do que sai. Porque a declaração que ele tem que fazer no ano subsequente não é lançar um valor à deriva, é ele lançar o valor do que ele realmente faturou. E chega lá no ano que vem, as pessoas não sabem o quanto elas faturaram, porque elas não têm esse controle mensal.
Então, assim, a valorização de um profissional, ela é necessária, já que as pessoas não têm essa consciência também gerencial, porque até mesmo no seio familiar, a gente tem que ter a economia doméstica, né? A gestão financeira. Mas isso não é uma cultura. Então, se você não tem essa cultura, para você não se ficar prejudicado, é melhor pagar o profissional. Porque, igualzinho no caso da declaração, o MEI, o profissional vai cobrar aquele profissional todo mês as notinhas da maquininha, vai cobrar todo mês as notinhas que ele emitiu. Porque se ele for, por exemplo, ele for uma lanchonete ou um barzinho que não fature acima dos 80 mil, ele poderá se enquadrar como MEI, e aí ele vai ter que emitir nota fiscal, ele vai receber nota fiscal, e se ele não tiver esse controle, chega lá no outro ano, ele faz um lançamento desordenado. Então, há essa importância. E a outra questão é que, assim, as pessoas têm que observar que a falta de declaração pode vir a prejudicar elas, porque quem emite nota fiscal e depende da emissão da nota fiscal para continuar prestando serviço ou fornecendo serviço, né, ou produto, ela vai se ver prejudicada, porque a qualquer momento a prefeitura pode parar de emitir essa nota fiscal. Então, assim, o MEI tem as suas vantagens, que é a formalização, a credibilidade que isso traz, né, na sociedade. As pessoas, ultimamente, vêm preferindo contratar pessoas jurídicas do que pessoas físicas informais. Tem essa questão da nota fiscal que a pessoa pode emitir, que ela não precisa ficar emitindo aquela nota fiscal série D, né, Cláudia? Ela pode emitir a nota fiscal eletrônica. Não, o MEI, o município de Juiz de Fora, quando é serviço, ele tem autorização de emitir o bloco. E quando é venda, é aquela série D mesmo, né? Que é aquela antiga. É a série D? Que a gente conhece, o MEI pode emitir através dela. Finalidade, o MEI só é obrigado a emitir nota fiscal quando ele vende para uma outra empresa jurídica. Então, quando ele vende para pessoa física, ele não precisa. Mas ele tem que fazer esse controle, Josana. Esse controle mensal é que o MEI não está fazendo. Há muitos MEIs que prestam serviço para pessoas jurídicas, Exato. Seja públicas ou privadas. E agora, ainda mais agora nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas tiveram que abrir o MEI para prestar serviço, seja como professor, seja como um educador, um psicólogo. Muitas pessoas, né, tiveram que abrir o MEI para continuar trabalhando e emitir nota fiscal para essa pessoa jurídica. Então, isso que está acontecendo, as pessoas estão achando que é só abrir, que não tem implicação nenhuma, que não precisa contratar um profissional da contabilidade, e vai levando aquilo ali, aí quando vê, perde, aí aquela oportunidade ali dela trabalhar para aquela empresa jurídica, ela vai perder naquele momento. Né? Então, melhor... Cláudia, eu já recebi algumas mensagens no WhatsApp aqui e umas mensagens no Facebook que estão comentando que seu áudio está muito baixo. Eu ia falar isso agora. Eu não tinha observado as mensagens. Dá uma olhadinha aí, só para a gente dar continuidade. Uhum. Eu vou falar mais alto para ver se fica melhor, né? Você está com o fone bem próximo, assim, do... Não Tenta colocar o fone mais... O fone, ele é pior aqui no notebook. Eu tenho que falar mais Entendi. Isso. Do áudio aqui. Mas deu uma melhorada. Então, se alguém quiser efetuar suas perguntas, que estiverem com dúvidas, pode direcionar, tá? Que a gente vai observando aqui e nos reportamos para a doutora Cláudia. Bom, Cláudia, no contexto previdenciário, qual é a posição que o MEI ocupa? O MEI, ele está enquadrado como um contribuinte individual, né? Ele é um contribuinte individual como MEI. Ah, tá. E quando fala em previdência, né, as pessoas... Só posso fazer um parênteses?
Desculpa, doutora, só antes de você continuar, e é importante entender essa classificação como contribuinte individual, porque tem algumas implicações. Exemplo, aquele MEI que constitui, formaliza o seu MEI e não paga a primeira contribuição em dia, ali não está contando a sua carência para fins previdenciários. Então, se todo mês o MEI, desde a sua constituição e reiteradamente paga de forma atrasada, essa contribuição ainda não começou a contar o seu período de carência. Então, é por isso que é importante o cidadão entender que o MEI, ele é um contribuinte individual perante a Previdência Social. Só queria fazer essa ponderação, porque muitas vezes as pessoas não entendem qual é a figura dela perante a Previdência Social. Com certeza. Pode continuar. Pode falar, Cláudia. Eu só estou concordando com ela que é isso mesmo. A pessoa não se atenta a esse detalhe, né? E ela só vai ficar sendo segurada no INSS a partir da primeira guia paga. E a partir da primeira guia paga, a partir de 12 contribuições, é que ela passa a ser segurada do INSS, né? O INSS funciona como um seguro qualquer. Se você não pagar, você não vai ter os benefícios, né? Acontece muito, né, Cláudia? A pessoa só dá conta dessa situação toda na hora que ela precisa. Quando ela bate lá no INSS, precisa do auxílio-doença ou do salário maternidade, é que ela se dá conta do que ela precisa ou deixou de fazer, né? E eu falo assim, que muitos confundem, né, a questão. Eu já ouvi dizer muito, as pessoas têm muito assim, deixa eu te falar uma coisa, quando é MEI, deixa eu te falar, quando eu pago MEI para ter direitos previdenciários, não, eu vou fazer MEI porque eu não quero perder os meus direitos previdenciários, eu vou pagar meu INSS em dia. Mas nós precisamos lembrar também, né, Cláudia, que não é só a Previdência que a pessoa paga como MEI, né? Ela tem outros tributos inseridos ali. O que você pode falar um pouco dos outros tributos? Porque muita gente faz o MEI simplesmente para pagar uma taxa menor, né, para o INSS, porque ele acha assim, como MEI eu vou pagar uma taxa menor. E aí, Cláudia, além do INSS, quais são os tributos que o MEI precisa estar em dia para estar completamente formalizado? Então, Alexandra, eu acho até que eu falei um pouquinho antes, né? Falei antes do comentário, né? Mas ali dentro do MEI, o que a pessoa está pagando? Ela está pagando o INSS, sim, 5%, né, sobre um salário mínimo, e está pagando R$5, né, de ISS e R$1 de ICMS. ISS, você vende algum produto, né? Como a gente falou, às vezes uma doceira, né? Uma vendedora de roupa, né? Aí o ICMS para essa pessoa seria R$1. Então vai somar e o próprio sistema vai calcular e a guia vai ser com o valor certinho ali. Então você a guia, você não está muito baixo. Eu acho que está muito baixo. Eu mesmo não estou quase não escutando. Você deixar de pagar o MEI não implica só em você deixar de pagar o INSS. Tem os outros tributos, né? O ICMS e o ISS. Então, tem que ficar atento a esses outros impostos também. Inclusive, né, o Estado já está vendo formas de fazer essa cobrança, a própria prefeitura. Então, tem que ficar atento a tudo isso. Não é só o INSS que está ali dentro, né, dessa guia do MEI. Nós sabemos, né, que geralmente as pessoas procuram o MEI, né, mais preocupado com a Previdência, né? Eles estão sempre mais preocupados com a situação da Previdência, de ser segurada a Previdência. Isso é muito importante, Cláudia, você está passando essa conscientização para as pessoas. Mas quando nós falamos em Previdência, fica sempre aquela dúvida. Ouvimos falar tanto nos últimos anos de reforma da Previdência. A reforma da Previdência atingiu, de alguma forma,
aquela pessoa que contribui para o INSS como MEI, porque é importante, né, saber o que a pessoa teve direito antes da reforma e se houve alguma consequência, alguma mudança após a reforma. Então, Alexandra, o MEI, contribuinte individual, recolhendo aquela alíquota, né, de 5%, ele tem direito à aposentadoria por idade. Antes da reforma, ele poderia recolher a diferença desses 5% até 20%, ou seja, 15%, para buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, para a gente saber se esse MEI, que já estava legalizado antes da reforma, que aconteceu em novembro de 2019, para ver se ele tem essa possibilidade de ser enquadrado para uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele vai ter que buscar orientação de um advogado previdencialista, porque tem várias regras de transição e tem que ver em qual regra de transição que ele vai se enquadrar, né, para ver qual o melhor benefício para ele, o que ele vai pagar, o que ele não vai deixar de pagar, qual a regra de transição melhor para ele, o melhor benefício, né? Então, tem que ver tudo de forma adequada, e somente o profissional da área, né, que vai conseguir fazer isso. Tem um cachorrinho. Bom, eu não tenho como. Me perdoem. Nossa, vou até cortar o microfone um pouco. Josânia, continua, por favor. Ele quer Cláudio, seu áudio está falhando muito. Eu imagino o seguinte, eu não estou te escutando, tem hora, então eu não sei se as pessoas estão te escutando, mas vão seguindo. Bom, Cláudia, o MEI, ele sabe que se ele for aposentado por invalidez, ele não pode constituir MEI, certo? E assim, uma dúvida, quando o MEI, ele entra no auxílio-doença, ele tem que esperar esses 15 dias para ele dar entrada no seu pedido de auxílio-doença, ou a partir do momento que ele ficou incapaz, ele já pode entrar. Uma outra questão, o mês que ele está afastado de auxílio-doença, ele tem a obrigação de verter as contribuições, pagar a guia? E mais uma coisinha, se o MEI, no curso desse auxílio-doença, ficar inválido, ele tem que dar baixa no MEI? Ô, Jô, o MEI, né, o empresário MEI, ele tem direito ao auxílio-doença, né? É a partir do dia que ele ficou, teve a causa da doença, né? Se ele tem que se afastar a partir de hoje, ele já pode entrar com um pedido de benefício, né, junto à Previdência. Ele não tem esses 15 dias, né? O MEI empresário, né, que nós estamos falando aqui. E quando ele está afastado, recebendo benefício, seja o auxílio doença, que agora é auxílio por incapacidade temporária, né? Mudou a nomenclatura aí, ou salário maternidade também. O que acontece? Ele tem que continuar pagando a guia? Sim, ele tem que continuar, mas não a parte do INSS. Mas como é que vai fazer, então? Você vai entrar no site do Portal do Empreendedor, o mês que você ficou 30 dias, de benefício, você vai marcar lá, por exemplo, se eu fiquei de benefício do dia 1 de agosto, eu vou marcar que eu fiquei de benefício nesse mês, o sistema, o Portal do Empreendedor, vai gerar uma guia só com os outros tributos. Não vai sair o INSS, somente os outros tributos. Os outros tributos não podem deixar de serem recolhidos, tá? Isso é muito importante também. Qual foi a outra pergunta, Josânia, que eu acho que eu esqueci? Se quando o MEI aposenta por invalidez, ele tem que dar baixa. Sim, o MEI que é aposentado por incapacidade, né, por invalidez, ele não pode mais ter o CNPJ.
ele pode, tem que dar essa baixa. Se ele não der essa baixa, por exemplo, se ele foi aposentado por invalidez em 2020, quando chegar em janeiro de 2021, automaticamente ele vai perder esse CNPJ, porque a Receita vai cruzar as informações e vai verificar que ele é aposentado por incapacidade. Ele está cometendo aí até um ato ilícito, né? E pode até perder essa aposentadoria. Tem que ter muita atenção mesmo, né? E nós estamos falando tanto em previdência, precisamos lembrar também, né, Cláudia, que a pessoa que tem MEI, ele é um microempreendedor, ele é um microempresário. E aí fica aquela dúvida que não quer calar. Quem é MEI pode contratar um funcionário? O MEI fica dispensado de assinar a carteira, já que ele tem uma formalização bem mais desburocrática. Por essa formalização, ele simplesmente pode contratar um funcionário e não registrar a carteira, ou ele precisa registrar a carteira? E o que acontece se houver a contratação irregular de mais de um funcionário? Isso traz alguma implicância? Ele pode contratar, ele não pode, ele pode ter quantos funcionários, ele precisa assinar carteira. O que você pode orientar quem está nos assistindo quanto a isso? Ô, Alexandra, o MEI, ele pode contratar até um funcionário. Esse um funcionário, ele pode receber a remuneração de um salário mínimo, ou se tiver a classe, né? Se, por exemplo, se for o comércio, for uma loja, ele vai ter que seguir a remuneração do sindicato do comércio, né? Então, ele pode ter um funcionário nessas condições, tem que assinar a carteira e mensalmente fazer as informações para a Caixa Econômica e para a Previdência através de um sistema que chama E-Social. E tem que assinar a carteira direitinho, como qualquer empresa normalmente. Se ele contratar mais de um funcionário, ele pode perder o MEI, porque na norma fala apenas um funcionário. Então, ele não pode contratar mais de um funcionário, tá? E vamos supor que ele contrata um de carteira, aí dá aquele jeitinho e fica outro na informalidade. Aí, se esse funcionário na informalidade entrar na Justiça do Trabalho, aí vai ser verificado que esse MEI estava cometendo um ato ilícito aí, né? Pois é, aí além dos custos com funcionário, terá também as verbas trabalhistas, além de correr o risco de perder o MEI, né? Quando nós falamos em funcionário, todo mundo fica muito preocupado, Cláudia, com o custo que esse funcionário tem para ele, além do salário, né? Então, como que o MEI recolhe essas verbas trabalhistas e rescisórias deste funcionário que ele pode ter contratado? Então, Alexandra, o custo com o funcionário, ele vai ter que recolher os 8% do INSS, que é retido do funcionário, a parte do MEI é 3% de INSS e mais o fundo de garantia, que é 8%. Então, nisso aí, o MEI tem 11% de gastos com esse funcionário em impostos, né? E como que ele vai recolher? Qual guia que é? Como é que eu faço para recolher isso? Então, isso você vai recolher em guias próprias. E como que eu consigo essas guias? Através das informações que alimentam o sistema do E-Social mensalmente. Essas guias vão ser geradas e aí o empresário MEI, né, poderá pagar essas guias normalmente, todo mês, de forma adequada. Entendi. Cláudia, aproveitando essa oportunidade que a Alexandra falou dos funcionários, né, contratados pelo MEI, o funcionário do MEI, ele tem alguma diferença no tratamento previdenciário ou trabalhista com relação aos outros empregados que são contratados por outras pessoas jurídicas ou físicas? Por exemplo, o microempreendedor, ele só poderá aposentar por idade.
É uma consequência pela escolha de ser MEI. O funcionário também só poderá se aposentar por idade? Outra questão previdenciária. O funcionário, ao entrar de auxílio-doença, os primeiros 15 dias, quem paga é o MEI ou é o INSS? Tipo, o funcionário entrou de auxílio-doença hoje. Quem vai custear a partir desse período de afastamento? Então, Josana, o empregado do MEI é um empregado como outro qualquer. Ele vai seguir as mesmas normas de uma empresa normal, tá? Então, se esse empregado desse MEI ficar doente, os primeiros 15 dias, né, é por conta desse MEI, e se precisar de afastamento acima de 15 dias, aí ele vai receber da Previdência, tá? É normal, como qualquer outra empresa. Ok, então é bom esse funcionário observar que ele tem que constantemente observar se o FGTS dele está sendo recolhido, se as férias dele serão concedidas, né? É necessário fazer essas observações, né? Exatamente. Recolher tudo normal, como uma empresa normal. Ai, é isso mesmo. Me diz uma coisa, meninas. Eu não sei, acho que minha internet deu uma pausa aqui. Ainda estou online? Sim. Tá online, tá ótimo. Tá bom. Então, vamos continuar. Desculpe, coisas de tecnologia. Cláudia, a gente falou tanto em empregado, né? Vamos pensar um pouquinho. E a mulher empregada gestante? Quem paga a licença e quem dá a entrada? Porque eu pago o meu MEI, né? E eu tenho um empregado. Então, eu quero saber dos dois lados, tanto quem paga o MEI, né, o microempreendedor, quanto o funcionário dela, né, que paga, que está como gestante. Aonde que ela vai pedir essa licença? Quem dá a entrada no INSS? Quem tem o MEI e o empregado do MEI? Como é que funciona? O MEI, né? O MEI empreendedor, né? O CNPJ lá, ele mesmo vai dar essa entrada, né? Junto à Previdência, né? Ele pode fazer isso através do meu INSS, né? Ele faz essa informação, anexa os documentos e vai ter esse benefício do salário maternidade, né? Agora, se esse MEI ele tem um funcionário, essa informação vai ser feita, né? Mensalmente, né? Como eu tinha dito antes, no sistema, né? Que essa funcionária está afastada por salário maternidade, né? Vai ficar afastada. E essa funcionária, ela vai receber o salário dela, maternidade, junto à Previdência. Não é o MEI que vai pagar para depois fazer a compensação, né, mensal. Ela recebe diretamente da Previdência. Ah, tá. E o pai, ele tem direito à licença paternidade? O pai empregado, ele tem direito ao afastamento, sim, como pai, sim. São 5 dias corridos, né? Que ele tem direito, esse empregado. O MEI não, né? Porque o MEI é empresário, ele mesmo se afastar, né? Não faz sentido. Ô, Cláudia, uma dúvida que me surgiu aqui agora. O MEI só pode contratar um funcionário, mas em caso de afastamento do funcionário por auxílio-doença ou licença maternidade ou paternidade, pode haver essa contratação? Pode. Se o MEI só tem um funcionário e esse funcionário está afastado, ele pode contratar outro funcionário. Pode sim, tá? Entendi. E aí, quando o funcionário retornar, ele já demite o outro automaticamente? Aí complicou, É hein? porque, assim, cria uma expectativa na pessoa, né? Por mais que ela é contratada sabendo, ela já fica orando para o outro nunca mais voltar, né? É verdade. Aí vai ter que combinar antes, né? Porque realmente o MEI não vai poder ficar com 2 funcionários. Infelizmente.
É uma situação delicada nos momentos que nós estamos vivendo hoje, né? Porque a pessoa às vezes quer ficar com os dois funcionários e por causa da condição, né, ele não tem essa possibilidade. Isso é muito bom ficar bem atento a isso, né, Cláudia? Porque para não cair em risco de ter uma pessoa na informalidade. A doutora Josânia caiu, acho que a internet dela deu problema, Cláudia. Nós vamos continuando, vou aguardando ela aqui. Pela volta. É isso mesmo. Mas, ô, Cláudia, quando a gente fala assim em MEI, né, as pessoas, eu acho que é muito bom a gente frisar um pouquinho, já que a gente já está quase caminhando para o fim, a situação da pessoa, principalmente quando ela vai preparar sua documentação para aposentar, né, Cláudia? Porque a pessoa que está no MEI, ela pode também correr o risco de não guardar essa documentação. É necessário só aquele lançamento dele lá no CNIS, né? Já vale ou ele precisa estar guardando essa documentação para uma comprovação futura? Ô, Alexandre, eu aconselho guardar tudo. Guardar as guias pagas, guardar o certificado de MEI, né? Porque pode acontecer de no CNIS faltar alguma informação, né? Então, você tendo essa documentação, se é um MEI que emite nota fiscal, ele deve guardar esse bloco de notas, né? Que isso vai ser prova para ele também, né? Então, se ele fez algum contrato com alguma empresa para poder prestar um serviço, ele vai guardando toda essa documentação referente à atividade dele. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Josânia, as considerações finais, nós já estamos chegando, ainda tem alguma pergunta? Eu dei uma desaparecida, né? Nós deixamos os seus questionamentos finais para você concluir. Tem duas perguntinhas. Eu não sei se a doutora Alexandra já adiantou elas. Não. Que já que a gente está indo para o encerramento, vamos falar do encerramento do MEI, a baixa. Bom, a baixa, ela é simples de fazer, como é a formalização, ou não, ela é mais burocrática. Aquele MEI, se ele está inadimplente, seja com as guias seja com a declaração anual, ele fica impedido de dar a baixa ou não? É melhor, se ele não quer continuar fazendo os pagamentos mensais, efetuar essa baixa. E outra, ele deu a baixa, essa dívida dele some, desaparece do mapa, some do sistema da Receita Federal? Pois é, Josana. Se ele não quer mais ter o MEI, né? Não quero mais ter esse CNPJ. Ele deve dar a baixa o mais rápido possível. Porque essas guias que já venceram vão continuar no sistema da Receita Federal. E esses valores, quando você dá baixa nesse CNPJ, esses valores vão para o CPF da pessoa. Então, essa dívida não morre. Aí é que acontece a restrição do CPF, que a pessoa fica com essa dívida dentro da Receita Federal. Fazer a baixa é até simples. É só entrar no portal do empreendedor e realizar a baixa. Mas é importante saber que ele vai ficar devendo as declarações que não foram entregues e as guias que não foram pagas. Isso tudo vai ficar lá pendente no CPF da pessoa, tá? Ou seja, independente dessa baixa ser automática pela Receita Federal, porque a pessoa está inadimplente, sabe, aquela pessoa inadimplente que nunca regulariza, a Receita Federal vai lá e já cessa o CNPJ dela. Ou seja, essa pessoa, tanto essa pessoa quanto aquela que espontaneamente dá baixa e está inadimplente, ela vai continuar ainda com essa dívida, tipo, ela não encerrou a sua relação com a Receita Federal, ela ainda vai continuar inadimplente. E, apesar de ser indevido, para que essa dívida não cresça, o melhor é a pessoa, se não quer regularizar a sua situação, ela dá a baixa, né? Sim, com certeza, porque quanto mais tempo ela demora a dar essa baixa, mais vai aumentando a dívida dela perante a Receita Federal.
Outra questão que pessoas que estão com anos, meses, em alguns anos anteriores, sem efetuar pagamento, elas têm que observar quando abre a possibilidade delas parcelarem de forma mais benéfica essa inadimplência. E muitas vezes elas não conseguem acompanhar isso porque elas não sabem nem mexer no sistema do Cismei. Então, assim, mais uma vez ressaltando... Oi? Exatamente. Mais uma vez ressaltando a necessidade da procura de um profissional para estar orientando essa pessoa e ela não ficar prejudicada, né, nessa questão da baixa. Mas só mais uma curiosidade, Cláudia, quando a pessoa dá baixa, automaticamente ela já desenquadra a sua atividade ou além da baixa ela tem que fazer algum desenquadramento posterior? Não, automaticamente, quando ela vai no portal e faz a baixa, ela é baixada também na prefeitura e no estado, tá? É tudo interligado, né? Ela faz a baixa de todos os órgãos, né? Junto ao portal do empreendedor. Antes de passar a palavra para a doutora Alexandra, só um esclarecimento que eu não sei se foi dito anteriormente, e eu não me recordo se foi dito, é que a lei de liberdade econômica previu, né, como você explicou, a questão da dispensa do alvará, mas você explicou que essa dispensa não isenta a pessoa de responsabilidade, então o melhor é fazer a consulta prévia. Mas lembrando que aqueles estabelecimentos que necessitarem de alvará de vigilância sanitária têm que providenciar. Se não, verificar antes a liberação para fazer a abertura do seu negócio, né, Cláudia? Tipo um salão, tipo uma lanchonete que precisa de um alvará da vigilância sanitária. A pessoa, ela não se confundir alvará de vigilância sanitária com alvará de localização, né? Ô, Josânia, a lei, ela não deixa muito clara essa questão. Que o que dá para entender é que você pode abrir a porta sem ter o alvará e essa licença de meio ambiente, né? Essa licença sanitária, que salão de beleza precisa, outras atividades é preciso. Mas o MEI tem que tomar ciência que ele não está isento de ter isso depois, porque ele vai ser cobrado conforme as normas do município. Estou igual na escola. Sabe por que eu estou reportando isso, Cláudia? Pelo seguinte, uma situação lá na cidade de Ubá. A pessoa foi abrir o seu bar e a intenção era comercializar bebidas alcoólicas, mas o bar era próximo de uma faculdade e, assim, eu não entendo da legislação municipal lá, esse bar não poderia ser aberto nas imediações dessa faculdade. Então, assim, ele acabou tendo todo um dispêndio financeiro para montar esse bar, que ao final ele não conseguiu exercer a atividade porque tinha essa questão dele não poder comercializar bebidas alcoólicas. Então, é importante que, na dúvida na legislação, procure o município ou procure um profissional para estar intermediando junto ao município para verificar, olha, eu estou dispensado ou não de ter essa documentação, para você não fazer um investimento que depois não trará retorno. Isso, exatamente. Por isso é importante e a orientação que eu dou é fazer a busca prévia, que quando você faz essa busca prévia no site da Juseng, ali já vai sair todas as determinações, inclusive se há necessidade do alvará sanitário. Então, é necessário buscar a orientação de um profissional, né? Já que a gente está chegando no final aqui, buscar a orientação, não sair abrindo assim de qualquer forma, né? Buscar o que você tem que fazer mensalmente, fazer anualmente, quais são as suas obrigações, porque depois você vai ter um prejuízo lá na frente muito pior, né? Vamos fazer as coisas mais certas, né? Para dar tudo certinho depois. Consciente. Sempre, né? Tem que ter essa consciência sempre. Bom, pessoal, nós já estamos com 59 minutos de live. Então, para encerrar, eu gostaria, Cláudia, de te fazer aquela pergunta que todo mundo me faz,
né? Geralmente as pessoas me perguntam o que difere o MEI da pessoa que faz registro de empresário individual na junta comercial do autônomo, que faz o cadastro de autônomo na prefeitura. É a mesma coisa ou são coisas distintas? São coisas diferentes e são custos diferentes também. O MEI, né, como nós viemos falando aqui, né, dos percentuais que ele paga naquela guia, né, tal. Quando ele vai fazer o cadastro dele na junta comercial, né, como empresário individual, os impostos são outros, né, são bem maiores. Inclusive, quando ele faz esse tipo de abertura de empresa, ele é obrigado pela legislação ter um contador responsável pela escrita dele, e ele vai ter muito mais obrigações mensais e anuais para poder fazer. E o autônomo que faz aquele cadastro, né, na prefeitura, como você perguntou, ele vai pagar uma taxa de acordo com a atividade dele, né? E vai ter que recolher o INSS dele à parte. E vai acabar ficando mais oneroso também. Além de estar na pessoa física, né? É melhor no CNPJ, você pode abrir conta corrente no CNPJ, pode contratar com outro CNPJ, né? Tem algumas vantagens. É muito bom a pessoa estar na formalidade, né? Quando a pessoa trabalha direitinho e tem condições, nós sabemos que agora, com a atual crise, está muito difícil para o microempreendedor, para o empresário, para o autônomo, se manter em dia com os seus tributos, né? Mas eu sempre falo que nós precisamos ter essa consciência, parar de pensar naquele jeitinho brasileiro, né, Cláudia? Porque você já deixou muito claro que lá na frente traz consequências. Muitas pessoas falam que o bom de ser MEI é que ele não corre risco. E você comprovou que a pessoa que é MEI, que ela não se preocupa com a sua tributação, que ela não se preocupa de estar em dia com os seus lançamentos fiscais, ela vai sim ser autuada, ela vai sim responder, e com certeza, né, Cláudia, ela vai ter o seu CPF bloqueado. Então, é muito importante a pessoa estar em dia, não é isso? Só para a gente estar finalizando. Alexandra, é isso mesmo, tá? Muito importante a pessoa estar na formalidade, mas de forma correta. Com certeza. Bom, meninas, o papo reto de hoje, né? Eu quero agradecer a doutora Cláudia, doutora Josânia. Nós estamos aqui sempre, né, nesse bate-papo descontraído, leve, para levar a informação e orientação para aquelas pessoas que precisam. E o MEI realmente ainda traz muitas dúvidas, né? Por tanto se falar em informalização, por ser uma coisa mais simples, é mais fácil, mas não deixa de ter obrigações. Isso é muito importante a gente deixar isso aqui bem claro para finalizar. Doutora Josânia, quer fazer suas considerações finais? Doutora Cláudia? Bom, eu agradeço a todos que ficaram aqui presentes. Agradeço, espero que esse vídeo seja útil a muitos profissionais ou pessoas que estejam pensando em se formalizar, regularizar a sua situação, porque, como eu falei, há as suas vantagens, né, perante tudo, perante a imagem que você passa e a confiabilidade que você passa perante terceiros. Nós estaremos sempre desenvolvendo papo reto. O nosso próximo papo reto será dia 21/9, com a doutora Cláudia Chaves. Não é com a doutora Cláudia Lago, ela estará presente também, mas a convidada será a doutora Cláudia Chaves. Estaremos falando sobre guarda compartilhada. E convido a todos que assistirem o vídeo para nos seguirem lá no Facebook e no Instagram do Papo Reto, porque estaremos sempre lançando as lives que estaremos realizando, bem como informações interessantes, sempre nessa forma descontraída. Se tiverem dúvidas ou se tiverem sugestões de temas, podem estar encaminhando
que ou nós estaremos realizando as lives ou convidando os nossos colegas profissionais para estarem aqui levando informações para vocês. Agradeço a todos. Também agradeço a todo mundo que ficou até agora aí com a gente. A gente espera que essas informações estejam de acordo, que foram úteis para vocês, tá? E segue a gente que a gente vai estar sempre trazendo aí uns temas para a gente estar aí passando as informações para vocês. É isso aí. Meninas, levantem nossas canecas aí, ó. Olha! Papo reto, gente. Boa noite. Sigam nas redes sociais, Facebook e Instagram. Um abraço a todos.